ex-dentista, né? A tua atividade exigiu muito de você que você tivesse perícia. Essa perícia no sentido técnico, isto é, a capacidade de fazer algo sem equívoco ou com a redução ao máximo do equívoco, ela é obtida cada vez mais com o uso de robôs. Não necessariamente na tua área, em outras áreas também. Mas o que seria exclusivo de uma dentista ou de um dentista que a máquina em si ela não teria? Um olhar clínico, uma percepção, uma intuição? Eu acho que o cuidado ao paciente. A empatia com a dor do paciente, eu acho que é uma coisa que a máquina nunca vai ter. Inclusive, quando a gente fala, e o Yuval fala, né, da evolução, da transformação de todas as profissões ligadas à medicina, que o médico vai se tornar de novo um cuidador, porque a máquina vai fazer o diagnóstico e a máquina vai te dar um diagnóstico melhor. O algoritmo da máquina pode ser melhor do que o algoritmo humano para fazer um diagnóstico e para prever a evolução, né? E acho que em todas as ciências médicas isso pode acontecer. Mas a empatia, o cuidado vai ser a característica do profissional do futuro, profissional da saúde do futuro. Então eu achei muito bonito e eu acho muito pertinente, porque a máquina vai ter empatia? Vamos ensinar a máquina? Essa é a questão dos soft skills que as escolas querem incentivar, né? A questão da humanidade que existe em cada um de nós. E uma das coisas que foi uma surpresa acho que para a humanidade inteira, é que a gente achava que a questão dos robôs, né, da inteligência artificial, ia substituir os trabalhos manuais. Ia ser ali Mas nunca ia chegar campo. Na arte, né? Nunca ia chegar. E assim, os primeiros que vão ser substituídos são os trabalhos mais intelectuais, então. né? Exatamente. Mas nós tivemos uma mudança em que o trabalho manual passou a ser valorizado, não como salário, etc. No meio de quem tem condição econômica, a ideia de fazer com as próprias mãos. A noção do pão artesanal. Quase que nós tivemos, fazendo aí um trocadilho horroroso, mas verdadeiro, uma pandemia. Né? Durante quase todas as pessoas que podiam, de alguma maneira, ficar isoladas, se dedicaram a fazer pão também. Né? Mexer com a mão, fazer cerveja artesanal. E eu brinco, né? Num mundo tecnológico, as minhas aulas ou palestras, elas são artesanais, de fermentação natural. Sou eu, um público, né? Não tem nenhuma outra tecnologia, exceto, claro, né, um microfone ou eventualmente não uma tem transmissão. Nem PowerPoint. Nada, nem ponteira. É mesmo? Não tem. Sim. E durante um tempo você vai dialogando e as pessoas vão atentamente prestando atenção, como aquelas que estavam em volta do fogo na caverna. Lá atrás. Né, com o olho mais aberto quando a coisa interessa ou dormindo quando não interessa. Tal como era na caverna. Isso não significa que nós estamos voltando para as cavernas. Significa que a gente está trazendo das cavernas uma coisa que não pode ir embora, que é a convivência, a empatia, a capacidade, né, de você ter solidariedade, né, coisas que eventualmente uma máquina ela pode simular. Né? A gente já teve os primeiros casos, vocês leram, de pessoas que acabaram se suicidando em função do contato com inteligência artificial. Não estou sabendo. Por conta do quê? Porque ele passou a dialogar com uma máquina, fazer perguntas, e ela sugeriu a ele que a vida não fazia o menor sentido, foi um que era teste melhor. Que um jornalista de Nova York fez com a inteligência artificial do Bing. Né? Que é aquela. Não, mas essa ele só sugeriu. Na França nós tivemos 2 casos de pessoas. Na França, a pessoa. Isso eu não sabia. Que a pessoa, ela, ao final, disse: bom, nada sou, nada serei, coisa que a filosofia faz há tempos, mas sem tentar com que você chegue às vias de fato. Né? E aí, a pessoa isoladamente, há um mundo muito isolado. Né? Quando você falava da empatia, eu me lembrei, um dos trabalhos mais bonitos que tem no Brasil é o que é feito pelo CVV. É o Centro de Valorização da Vida, em que a pessoa, numa situação de desespero, de agonia, ela liga para alguém. Né? Esse alguém, o tom da voz, ele pode ser até emulado, né, por uma inteligência artificial, mas a capacidade de perceber a dor na outra pessoa, eu acho que ela vai além de um algoritmo. Então, você pegou o ponto certo a vivência em relação a isso. Da gente para se colocar no lugar da pessoa, né? Você pode emular isso. Como em alguns filmes, né, que você vê que máquinas têm memórias implantadas, mas não é a mesma coisa, né? Não. Uma das coisas gostosas, vocês são mais jovens e por isso tem várias vantagens e outras não.
mas quando se fez Blade Runner, vocês se lembram que uma das maneiras de se identificar um replicante era, pelo exame da íris, perguntar para eles das vivências dele do passado. Algumas coisas elas eram inventadas, ali implantadas, e outras, quando se perguntava, e a tua mãe? Certo? Qual é a tua lembrança da tua mãe? E não havendo a lembrança, a pupila se dilatava e havia, né, aquela identificação. Por isso, claro que o cinema, a literatura sempre lida com isso, e a ciência, às vezes ela antecipa, né, às vezes ela vai a reboque, mas que é um mundo que tem um encantamento, né, eu nunca imaginei, né, em toda a minha trajetória, que eu fosse vivenciar. Se eu vi televisão a primeira vez com 10 anos de idade, não que porque não houvesse na minha família, não havia na minha cidade, e depois eu fui acompanhar a primeira máquina de escrever, que era elétrica. Né, e portanto você podia mudar a letra pegando uma esfera e colocando. E o passo seguinte, em 93, que foi o primeiro computador pessoal, um 386 DX2. Né? Exatamente. E essa sequência de situações, ela melhoraram imensamente a minha atividade. Poderiam tê-lo feito. Né? Por isso, a pergunta é, você tem medo da inteligência artificial? Eu tenho medo de qualquer coisa que seja mal usada. Exato. Tudo na teoria pode ser usado para o bem e para o mal. Né? Qualquer ferramenta... Só um minutinho, mãe. Ele tem que colocar... Ah, você tá com o microfone? Então vai. É que o Pedro, quando ele falou sobre a escola, sobre o mundo digital, Portela, é assustador. Eu não sei como seria professor hoje em dia. Porque eu vejo esses jovens, vendo pelos meus netos, que eles é uma geração doente. Eles não conseguem resolver os problemas mínimos, os mais fáceis. O problema que você está falando é da vida pessoal, não é problema de matemática. Eu não sei até que ponto realmente o mundo digital afetou de uma forma, emocionalmente, é uma geração doente. Eu fico muito assim assustada. Em algum sentido, né? E existe uma dúvida geral sobre o que é o futuro, não só dessa geração, Exatamente. mas dos empregos atuais mesmo. Então, assim, quando eu fui lá interessado nessa reunião por causa da minha filha, eu não sei se faz sentido a minha filha, não sei o que ela vai ser, não sei se ela vai ser porteira de um prédio no metaverso, sabe? Se ela vai plantar flores digitais, assim. Mas eu me formei em odontologia, a profissão que eu exerço hoje não existia quando eu me formei. E então, a profissão que a minha filha vai exercer provavelmente ainda não existe, eu não sei. Então a gente fica perdido de como preparar esse jovem, nem também, do essa meu, criança. Mas o que minha mãe falou é uma coisa que eu percebo, a geração do Paquito, o pessoal mais novo, tem uma inteligência muito forte para coisas que a gente não imagina, que a gente tem uma dificuldade absurda. E problemas muito básicos que a gente, desde criança, aprendeu a resolver, eles têm uma dificuldade. Então, acho que a gente tem alguns movimentos nisso, né? E é verdade. Primeiro, um ditado caipira: quem tem cavalo não anda a pé. Né? Se alguém faz por você, você não vai fazer. Exato. Aliás, é uma economia de esforço. Né? Se você tem adultos que, ao formarem crianças, com elas não partilham as atividades, não partilham as tarefas, é evidente que ela não terá essa condição, né, de dar o passo. Né? Em outros momentos, uma parcela grande de nós teve que participar das coisas da família no dia a dia. E em vários países não é como no Brasil. Se você pegar a sociedade norte-americana, que é altamente tecnológica também, o menino tem que lavar louça. Eu vou te dar um dado que ajuda bastante. Embora o Brasil seja o segundo país do mundo, né, em termos de posse de, por exemplo, mobiles, de celulares, né, há mais celulares do que a população, nós somos o 30º na propriedade de máquina de lavar louça. Né? Isto é, nós temos um consumo tecnológico muito alto, mas nós somos o 30º em relação ao consumo de máquina de lavar louça por uma razão, porque tem quem lave. Exato. Certo? Tem quem lave, pode ser a mãe, o pai, ou alguém que é contratado para fazê-lo. Outras nações não têm essa condição. Você tem que ter ali uma partilha. O menino nos Estados Unidos ou outros lugares tem que tirar a neve da porta da casa de manhã, no sábado, e o pai paga $1 para ele fazer isso. Certo? Aí você diz assim, mas isso é uma sociedade de imposição. Não. Existe uma partilha a ser feita. Essa partilha já existiu.
Hoje uma parcela das famílias, ela utiliza um termo curioso, eu preciso poupar o meu filho. Exato. E a minha pergunta, como mais antigo, né, e como caipira, é assim, poupar de quê? Você não mandou ele à noite buscar limão no pasto, você não falou para ele encilhar cavalo, você não mandou ele cortar lenha para ver se, né, ou tirar água do poço, você disse só para ele arrumar o quarto dele. Só para ele estudar. Profissão estudante. Isso não é poupar, isso é colocar em desuso, claro, né? Que tudo exatamente. que está em desuso acaba não tendo Agora, tem utilidade. um outro lado disso também. Uma parte de nós na escola, a professora sabe, eu também, passou a vida resolvendo problemas alheios, em matemática. 2 pedreiros levantam 5 metros de muro na num feira, dia. Isso. Santas Quantos metros serão levantados de uma semana? Isso não era problema nosso, eu nunca levantei muro. Quando Paulo Freire chegou discutindo, né, no livro Pedagogia do Oprimido, que a gente tinha que colocar problemas das pessoas para elas terem alguma significação, que o pedreiro levantar muro é uma coisa importante, mas era o que estava desconectado, né,